Santo Agostinho explicou o maior problema da sociedade moderna há mais de 1600 anos. Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas de filosofia e direito e hoje vou falar a respeito desse tema. Você acredita que o dinheiro pode se transformar em um Deus? Antes de responder, pense um instante. Quantas decisões da sua vida já foram tomadas por causa do dinheiro? Quantas famílias se divorciaram em razão do dinheiro? Quantas pessoas sacrificaram a própria saúde, a própria paz e até mesmo a própria consciência para ganhar um pouco mais de dinheiro? Agora imagine descobrir que um filósofo escreveu sobre esse problema há mais de 1600 anos. E o mais surpreendente ainda, ele afirmou que o verdadeiro problema não era exatamente o dinheiro, era aquilo que fazemos com ele. Hoje vamos conhecer um pouco das reflexões mais profundas já escritas sobre o dinheiro. Riqueza, psicologia e natureza do desejo. Ela está em uma das maiores obras da filosofia ocidental, A Cidade de Deus de Santo Agostinho. E no final deste vídeo, talvez você nunca mais use as palavras dinheiro e riqueza como se fossem sinônimos. Existe uma frase de Agostinho que resume todo este capítulo. Ele escreve: uma coisa são as riquezas e a outra é o dinheiro. À primeira vista parece ser uma frase simples, mas talvez ela seja uma das distinções filosóficas mais importantes sobre economia, ética e natureza humana. Vamos entender por quê. Para compreender esse texto, precisamos voltar ao século V depois de Cristo, no ano 410. Pois no ano 410, Roma foi saqueada pelos visigodos. O mundo romano ficou profundamente abalado. Muitos pagãos passaram a afirmar que Roma havia caído porque abandonara os antigos deuses e adotara o cristianismo. Foi então que Agostinho resolveu escrever uma defesa do cristianismo nessa obra A Cidade de Deus, justamente para responder essa acusação. Ao longo de 22 livros, ele mostra que a verdadeira história da humanidade não é a luta entre Roma e os seus inimigos. Trata-se da luta entre duas cidades. É a luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Uma é construída pelo amor ordenado, a cidade de Deus. E a outra, a cidade dos homens, é construída pelo amor desordenado. É nesse contexto que aparece um capítulo aparentemente curioso. Agostinho pergunta: por que Júpiter também era chamado de pecúnia? E a resposta dele continua extraordinariamente atual até os dias de hoje. Os romanos diziam que Júpiter poderia ser chamado de pecúnia porque todas as coisas lhe pertenciam. Agostinho, por sua vez, ironiza esse argumento. Se tudo pertence a Deus, por que chamá-lo justamente pelo nome do dinheiro? Aliás, por que escolher exatamente aquilo que representa apenas uma pequena parte dos bens existentes? Então ele propõe uma resposta brilhante para essa questão. Ele escreve que não foi Júpiter que recebeu esse nome por alguma verdade religiosa. Em realidade, foi a avareza humana que colocou esse nome em Júpiter. Em outras palavras, nós projetamos sobre Deus aquilo que mais amamos. Perceba a profundidade dessa ideia. Os deuses revelam menos quem Deus é e muito mais aquilo que o ser humano deseja. Ou seja, Júpiter nada mais é tido como dinheiro do que o reflexo das nossas inclinações irracionais pelo dinheiro. Então Agostinho faz uma distinção decisiva. Ele escreve: uma coisa são as riquezas, a outra o dinheiro. Hoje usamos essas palavras quase como sinônimos, riqueza e dinheiro. Mas para Agostinho isso é um erro. O dinheiro é apenas um instrumento, como diria Aristóteles, um meio de troca. Já a verdadeira riqueza consiste naquilo que aperfeiçoa a pessoa. Por exemplo, sabedoria, justiça, virtude, coragem, prudência e o domínio de si. Esses bens tornam o ser humano alguém melhor, desenvolvem as nossas capacidades enquanto seres humanos. O dinheiro, por outro lado, apenas permite adquirir determinados bens exteriores, o que é uma diferença enorme. Uma pessoa pode aumentar sua conta bancária sem necessariamente melhorar a si mesmo enquanto ser humano. Por outro lado, ninguém pode tornar-se mais justo, mais prudente ou mais sábio
sem realmente crescer interiormente, ou, como diria Aristóteles, sem desenvolver virtudes e o próprio caráter. Assim, Agostinho mostra que o verdadeiro pobre é o avarento. Você poderia perguntar por que se ele tem muito dinheiro? Porque, em realidade, a sua pobreza não está no patrimônio, está no seu desejo mal ordenado. O avarento nunca possui o suficiente. Acredito que você conheça uma pessoa assim, que quanto mais ganha, mais sente falta. Parece que vive sempre na carência, mesmo acumulando muito patrimônio. Aliás, quanto mais acumula, mais parece precisar acumular. Mesmo que seu dinheiro cresça, a sua sensação de necessidade cresce ainda mais. Essa observação é impressionante até hoje porque a psicologia chama esse fenômeno atualmente de adaptação hedônica, uma vez que, depois de algum tempo, acostumamos-nos às conquistas já realizadas. Aquilo que parecia suficiente deixa de o ser e passamos a desejar ainda mais. E outra coisa impressionante é que Agostinho percebeu isso 15 séculos antes. Aliás, curiosamente, essa ideia dialoga profundamente com Aristóteles. Se você pegar a obra Ética e Política, ele já desenvolvia alguma coisa nesse sentido. Na Ética, especificamente, Aristóteles afirma que ninguém deseja o dinheiro por ele mesmo. Agostinho concorda com Aristóteles, mas acrescenta algo ainda mais profundo. Quando transformamos o meio dinheiro em finalidade ou qualquer outro meio, acabamos criando um ídolo, ou seja, colocamos no lugar de Deus aquilo que desejamos, no caso o dinheiro. Talvez você esteja pensando, tudo isso vale para o dinheiro, mas será que vale apenas para o dinheiro? Não valeria hoje em dia para outras coisas também? Sim, você está certo. Hoje talvez tenhamos criado novas formas de pecúnia, novos ídolos. Por exemplo, a conquista de muitos seguidores, o volume enorme de curtidas ou visualizações nas redes sociais, o status que projetamos nas redes sociais e mesmo o prestígio oriundo de toda essa fama, ou mesmo prestígio, cargos, influência ou poder que conseguimos exercer profissionalmente ou em sociedade. Todos esses elementos são bons quando permanecem instrumentos. Em realidade, eles não são intrinsecamente males. Eles são bons enquanto meios. O problema começa quando passam a definir quem somos. Ou seja, quando uma pessoa mede seu próprio valor exclusivamente pelos números que possui, os números de seguidores, de curtidas ou de poder que possui. Portanto, algo semelhante ao que Agostinho escreveu ainda está acontecendo, contudo os objetos são diferentes. A psicologia continua praticamente a mesma. Então, para finalizar, existe uma pergunta que atravessa todo esse capítulo. Ela não é apenas econômica e nem apenas religiosa. Ela é uma pergunta profundamente filosófica e que nos leva a refletir a respeito da nossa própria vida. O que ocupa o centro da tua vida? Aquilo que você possui ou aquilo que você se torna? Essa talvez seja a maior contribuição de Agostinho, porque ele não condena o dinheiro. O que ele condena é a idolatria do dinheiro e do poder. Dinheiro pode ser um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Porque quando o dinheiro ocupa o lugar da sabedoria, da justiça, da amizade, da virtude, ele deixa de servir ao ser humano. Em realidade, passa a nos governar. Mais de 1600 anos depois da pergunta formulada por Agostinho, ela ainda continua absolutamente atual. O dinheiro está servindo a sua vida ou você está a serviço do dinheiro? Se essa reflexão fez você pensar, escreva sua opinião nos comentários. Quero muito saber se você concorda com Agostinho ou se enxerga essa questão de outra maneira. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos a fim de apoiar o trabalho que desenvolvemos no canal. Se você gosta de filosofia ética, filosofia do direito e dos grandes clássicos explicados de forma acessível, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Assim, mais pessoas terão contato com ideias que continuam iluminando os grandes desafios do nosso tempo. Até o próximo vídeo, um grande abraço e bons estudos filosóficos. São os votos do professor Leandro Cordioli.